Meus irmãos, como os irmãos sabem, nós estamos na nossa série chamada Quartas Sem Sentido. Nessa série, nós temos abordado temas que são muito peculiares no livro de Eclesiastes. E Eclesiastes nem sempre é um livro muito fácil de se ler. Por quê? Porque na maioria das vezes, quando nós lemos Eclesiastes, o que nós temos é um livro que pode ser tratado como um livro mal-humorado. E o pastor Ricardo, talvez não muito atinado, ele trouxe um tema na quarta-feira passada, que foi um tema gostoso: receitas para uma vida infeliz. Olha que maravilha, olha que coisa boa. E a gente vem acompanhando essas quartas-feiras em Eclesiastes, e a gente vê que a gente consegue ter muitos ensinamentos nesse livro. Às vezes parecem ensinamentos debochados. Do tipo, você quer saber como é que faz uma coisa dar errado? Faz desse jeito que você vai ter sucesso em fracassar. É assim que parece às vezes Eclesiastes. Parece que tem um tom de deboche mesmo. É um documento fantástico. Deus, nesse documento, Ele nos orienta sem rodeio. Nos orienta sem aquele famoso mimimi. Ele é direto ao ponto. Quer saber como dar errado? Faz assim, assim, assim e parabéns. Você vai alcançar o tão glorioso fracasso. E para a gente conseguir avançar no tema, eu vou pedir para você, meu irmão, abrir em Eclesiastes, evidente, e nós vamos ler os primeiros versos do capítulo 11. Eclesiastes, nós vamos ler os primeiros versos do capítulo 11. Atire o pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Reparta o que você tem com 7, até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Quando as nuvens estão cheias de água, derramam chuva sobre a terra. Quer uma árvore caia para o sul, quer caia para o norte, no lugar que cair, ficará. Quem observa o vento não plantará, quem olha para as nuvens não colherá. Assim, como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. A luz é agradável, é bom ver o sol. Por mais que um homem viva, deve desfrutar a sua vida toda. Lembre-se, porém, dos dias de trevas, pois serão muitos. Tudo que está para vir não faz sentido. Palavra de Deus em Eclesiastes. Como os irmãos observaram, esse livro não é daqueles que as pessoas deixam abertas em casa. Não é o livro que fica aberto em casa. Geralmente, aquelas bíblias bonitas, das páginas de bordas amarelas, de capa dura e bem grande, geralmente fica aberto no Salmo. Ninguém deixa aberto em Eclesiastes. Aliás, Eclesiastes sequer faz parte das caixinhas de promessa. Para você pegar um texto de Eclesiastes e botar numa caixinha de promessa dá muito trabalho. Eclesiastes tem um texto que diz: mais vale um cão vivo do que um leão morto. Isso é um versículo em Eclesiastes. Eclesiastes é daquele livro que é, como eu disse, bem direto. Meus irmãos, esse é um livro diferente. E a gente fica perguntando: ora bolas, meu Senhor, como pode o Deus Todo-Poderoso, que inspirou os Salmos, que inspirou os Provérbios, Cânticos dos Cânticos, que inspirou o Evangelho de João, inspirar Eclesiastes? A franqueza do mestre é afiada igual uma faca nova. A força desse texto é transparente igual água de chuva. Não tem ou isso ou aquilo.
O texto é reto, direto. O pregador nos dá um conselho para a vida. Ele diz: o recado está dado. Está aí, ouve quem quer. Ou melhor, como diz hoje em dia, fica a dica, que é o título da nossa mensagem de hoje. Nossa mensagem de hoje é #FicaDica, que é moderno. Não sou eu que uso isso, mas a juventude usa. E como o mês que vem é mês da juventude, a gente já começa a falar igual aos jovens. Entendeu, Ruth? Tem muitos anos que eu não sou jovem, nem lembro. Mas quando eu estava na internet eu vi algo parecido com isso. E a primeira coisa que a gente aprende nesse texto, meus irmãos, é que a gente precisa ter generosidade. O verso 1 e o verso 2 tratam de generosidade. Quando o texto diz atire o pão sobre as águas, isso é como se fosse um ditado popular. É como se fosse: dê com generosidade, reparta com alguém, atire a alguém, deixe com alguém. É um texto que fala para eu atirar o pão na água, como se eu fosse um marinheiro que confiasse no barco que iria trazer um peixe, ou queria fazer algum tipo de trânsito de mercadorias. É dessa forma. Atire o pão sobre as águas significa literalmente: entregue para alguém, deixe com outro, ou arrisque mais um pouco. Então o texto aqui começa dizendo que você tem que olhar para além de você. E o texto ele vem tratando de muitas coisas pessoais aqui. Vocês perceberam que nessas quartas-feiras a gente vem tratando do texto, o texto fazendo dicas pessoais. Nem tudo está sob controle, dicas para uma vida infeliz. Isso faz muito aquilo que está em minhas mãos. E de repente, no capítulo 11, o sábio, o mestre, o pregador, ele fala: pegue o pão e atire. Não guarde esse pão com você. Uai, como é que pode? Você estava falando até agora que mais vale um cão vivo do que um leão morto. Você estava falando até agora que não faz sentido, que eu tenho que me alegrar, que eu tenho que comer bem, que eu tenho que viver bem, que eu tenho que aproveitar minha vida. De repente você diz: olha só, a vida não é só sua. Aliás, você não está sozinho. Se você vive uma vida e pensa que a sua solidão é o que te basta, saiba que a sua vida não é bem vivida. Você está correndo atrás do vento. O pregador, o mestre, ele está nos orientando que o outro é muito importante para nós. Senão, esse pronome não pode ser usado. Nós. Se você for olhar, meu irmão, na Bíblia, dificilmente você vai perceber as ações divinas tratando de uma pessoa para uma pessoa. No Antigo Testamento, sempre que o Espírito de Deus se apoderava de um profeta ou de um juiz, é sempre para resolver o problema de muitos, para trazer uma mensagem de Deus para muitos. O sacerdote pegava o sacrifício de muitas pessoas para levar a Deus. Os juízes resolviam problemas de muitas pessoas. É sempre a nação. É muito difícil a gente ver Deus tratando uma pessoa sozinha para que aquela única pessoa tenha a vida resolvida. Mas e Jonas? Jonas foi para Nínive. Mas Jeremias? Jeremias falava para Israel. Mas Ezequiel? Ezequiel estava nas ruas da Babilônia. E Jeremias? Já falei de Jeremias, ainda tinha Lamentações. E Daniel? Daniel estava no palácio também falando com um monte de gente. E aqui a gente vai falando. E Elias? Elias também estava em Israel. Eliseu também estava lá. Então nós temos aqui sempre Deus tratando, mesmo que usasse uma pessoa, tratando com outras pessoas. Lance o seu pão. E o texto ainda vai mais longe. Fala para você dividir com 7, 8. Esse 7, 8 não significa que 7 é bom, 8 é melhor. Isso é uma forma de paralelismo que a Bíblia usa. É um jeito do hebreu fazer poesia. O hebreu não se preocupa muito com a rima, mas com paralelismos. A primeira palavra conversa com a segunda, a primeira frase conversa com a segunda. Às vezes concordam, às vezes discordam. É assim que o judeu faz poesia. E nessa poesia ele diz: trate com generosidade o outro, porque você não sabe o dia da manhã. Não é porque o outro vai te dar algo amanhã. Não, o texto diz: você não sabe o que pode acontecer amanhã. Talvez amanhã ele não tenha nada.
Então o texto diz para eu tratar com generosidade o máximo de pessoas que eu conseguir, sem fazer com que eu tenha um desfalque. Olha como é que o texto é abundante. O texto está dizendo: olha para o lado, veja o seu irmão, dê com generosidade. Como? Ajude da melhor forma possível, que a gente não sabe o que pode acontecer amanhã. A gente não sabe o que pode acontecer 1 minuto após a minha fala aqui agora. Como eu disse, nem tudo está sob controle. O que nós pregamos nas quartas-feiras passadas. E você precisa fazer isso sem esperar nada em troca. Generosidade não é troca. A gente vê, principalmente em época de campanha, nessa época que nós vamos entrar agora, muitas pessoas fazendo coisas muito boas e posando por uma foto. Meus irmãos, isso é usar a miséria para a autopropaganda. Nós cristãos, nós não somos assim. Nós ajudamos e o que a nossa mão esquerda faz, a direita não vai saber. Porque nós ajudamos pelo prazer de ver a outra pessoa bem, não para ter nada em troca. Porque nós já temos o sangue de Jesus que correu naquela cruz e que tinha o nosso nome, a nossa eleição naquele sangue. Esse sangue é mais que suficiente. Então, nós não ajudamos as pessoas para sermos salvos, mas por termos sido salvos, nós já ajudamos as pessoas. Nenhuma vírgula do que façamos melhora o sacrifício de Jesus, mas nós também não podemos dar as costas para esse sacrifício e nós não olharmos para o nosso irmão. E bendito seja Deus pela doce salvação. Bendito seja Deus que nos constrange a olhar para o lado e ver um irmão que está passando por algum tipo de problema e dificuldade e não aceitar esse problema, essa dificuldade. Bendito seja Deus que nos constrange em sua palavra, num texto extremamente ácido, para que nós olhemos para o lado, porque nós não sabemos como vai ser o dia da manhã dele, não nosso. Bendito seja o nome do Senhor, porque Ele pede para que a gente faça o bem e não espere nada em troca. Glórias a Deus, porque o Evangelho é diferente dos valores desse século. Olhe para o outro, mesmo que o outro não olhe para você. Essa é a primeira coisa que nós aprendemos na mensagem do pregador. Mas nós aprendemos mais coisa. Nós aprendemos que deixe o futuro para amanhã. Uma das coisas que nós fazemos, e eu não estou falando, meus irmãos, que são vocês quem fazem, tudo isso aqui, eu estou falando para mim primeiro. Eu li esse texto e eu primeiro fui confrontado por esse texto e agora eu estou distribuindo para os irmãos o que de graça recebi. É assim que está na Bíblia. A Bíblia fala: de graça recebeis, de graça dai. Parabéns. Não se preocupe com o demais, com o futuro. Deixe o futuro para amanhã. Meus irmãos, que controle nós temos sobre o sol, sobre as luas, sobre o vento, sobre as estrelas, sobre o tempo? Você pode parar 1 segundo? Não pode. Você pode ficar parado por 1 segundo, mas você pensa que você está parado, porque o seu coração está batendo, as suas veias estão com sangue correndo, lá nas suas veias estão acontecendo a biologia não permite que você fique parado, estático. Talvez você fique parado por uma fotografia, mas nós não conseguimos ficar parado nem quando queremos. Nós não temos controle sobre o tempo. E a possibilidade de amanhãs são todas remotas. São todas possíveis. Às vezes, são até boas apostas. Vou fazer amanhã, porque amanhã X, Y, Z. Mas não é garantido. Nós não sabemos como vai ser amanhã. Nós não controlamos o futuro. Nós podemos propor um amanhã, mas não podemos cravar o amanhã. Por isso, deixe o amanhã para amanhã. Deixe o futuro para o futuro. Deixe o que não existe para nós, que é o futuro, nas mãos daquele que controla o tempo, com a sua soberania e com a sua onipresença. Deixe nas mãos de Deus. É a melhor coisa que a gente pode fazer. O texto sagrado faz uma crítica a quem fica olhando tudo acontecendo
e está na praça, dando milho para pombo. O texto fala, você fica olhando para as nuvens, você fica olhando para o vento, o que você ganha com isso? Você está esperando o quê para começar a fazer agora, algo que você está planejando para fazer amanhã? Meus irmãos, não estou aqui mandando recado para ninguém, eu estou dizendo que, se Deus deu algo à sua mão para que você faça, pega e faça depressa. Se Deus deu a você um chamado, um dom, se você tem habilidade em um ministério, atue na igreja com esse ministério. Vou te dar uma dica, meu irmão. Uma vez eu estava conversando com uma colega e ela estava muito chateada porque ela passou por um luto e a igreja dela falhou no luto com ela. Não visitou a família, não esteve presente com a família. O luto dela foi um luto extenso. Não estou aqui para julgar o luto de ninguém, cada um vive o seu luto, mas ela ficou muito chateada porque a igreja dela não tinha um ministério que tratava o luto. E eu disse para ela, você já falou para o pastor da sua vontade de criar esse ministério na sua igreja? Porque esse incômodo que você está tendo, será que não é o Espírito de Deus te orientando para que você faça isso? Para que ninguém, nunca mais na sua comunidade seja atingida por esse sentimento que você tem sentido? Onde é que Deus tem te incomodado? E por que você não está fazendo? O que você tem esperado para atender o chamado de Deus? O que você tem esperado para atuar com o dom que Deus te deu para o Evangelho? Na casa de Deus que nós chamamos aqui. O que você tem esperado? O dom de Deus, meus irmãos, não se preocupe, é de graça. O dom, nós traduzimos por dom uma palavra que significa presente. É um presente de Deus para a sua vida. Deus dá para você. Deus entregou para você. Atue, use o dom que Deus te deu para que o reino de Deus avance a cada dia. Use o dom que Deus te deu. Eu não sei qual é, meu irmão. Eu não sei como é que você atua. Eu não sei como foi que Deus te chamou. Eu sei que o Espírito de Deus distribui os dons. E eu tenho convicção que você tem dons. Talvez o seu dom não seja, está aqui, no microfone, ou está aqui na parte de música. O meu, por exemplo, não é na parte de música. Mas não é mesmo. Mas não é mesmo. E na dança também não. Em outros também não. Não tem. Talvez não é nem aqui. Mas enfim. Bendito seja Deus que distribui os dons aqui na igreja. Use o seu dom, ajude seu irmão. Talvez o seu dom, meu irmão, o dom do abraço. Eu sei lá quais são os dons que Deus pode distribuir para as pessoas. Eu não sou Deus, eu não controlo o Espírito de Deus. E eu não sei como são os dons que Deus pode distribuir dentro da igreja. Eu sei que você tem. Se você foi salvo, se o sangue de Jesus correu na cruz, se você é um eleito de Jesus, a Bíblia garante que o Espírito de Deus distribui os dons. Eu garanto que você recebeu, que é fé. Esse eu garanto, porque só tem fé em Jesus aquele que o Espírito de Deus convenceu. E esse é batizado com o Espírito Santo. E você só tem fé porque o Espírito de Deus te deu fé. Isso é um dom de Deus. Um dom está garantido. Procure os outros, porque Deus dá com abundância. Às vezes a gente fica esperando, o melhor está por vir. A gente fica esperando a hora certa de agir. A gente fica esperando uma época boa para a gente voltar a atuar. A época é hoje. O momento é agora. Atue no Evangelho. E não só nisso. Às vezes você quer voltar a estudar. O momento é agora. Volte a estudar. Nem que seja para ser autodidata. Volte a estudar hoje. Às vezes você quer mudar de emprego. Comece a procurar agora. Se qualifique. Às vezes você quer mudar de cidade. Programe-se a partir de agora. A gente faz isso com viagem. Por que a gente não faz com o resto? Ninguém viaja de repente. Você vai e olha e faz um monte de coisa. Para tudo vale. Para tudo vale.
A gente acaba não fazendo, porque a gente sempre espera para fazer no outro dia. Coisas que era para a gente ter feito ontem, a gente deixa para amanhã. Meus irmãos, como eu disse, muitas vezes a gente fica sentado na praça dando milho para pombo, sendo que Deus, Ele já nos capacitou com seus dons. Gessi, você ficou quantos anos estudando música? Você está há quantos anos estudando música, melhor? Ricardo, você ficou quantos anos estudando guitarra? É estalo pra caramba que eles deram aqui com o dedo. Vocês que não viram aí nas câmeras, o Gessi e o Ricardo, eles ficaram estalando o dedo assim. Significa década. Quando o cara faz assim, significa que o camarada já completou mais de 30. E tem tempo. Meus irmãos, Deus deu dom e talentos para eles e deu dom e talentos para vocês. Não significa que nós não tenhamos que nos aplicar em nossos dons e talentos. Aplique-se e atue. O Evangelho conta com a sua atuação. O Evangelho conta com a sua ação. Deus poderia ter feito sem a gente, mas Ele escolheu a gente. Deus poderia ter mandado um anjo pregar o Evangelho para tudo quanto é canto, Ele faria rapidinho. Mas Ele falou assim: não, eu vou contar com vocês. Deus poderia ter feito tudo sozinho, mas Ele preferiu usar os dons dEle em nossas vidas, distribuído conforme Ele quer, para que a gente atue e leve a mensagem do Evangelho uma milha adiante. Atue, avance no reino de Deus. Paulo fala aos Coríntios que nós somos embaixadores do reino. Embaixadores. Leve a mensagem do Evangelho uma milha adiante. Ganhe seu tempo. Ganhe seu tempo. Se você tem alguma semente na sua mão, e aqui eu não estou falando, meus irmãos, que você vir no gasofilácio e depositar dinheiro. Não é disso que eu estou falando. Quem fala que você tem que dar dinheiro para poder ganhar dinheiro, isso é um charlatão. Bom, muito importantes para o crescimento desta obra. Aqui nós temos cadeiras, nós temos ar-condicionado, temos iluminação, temos microfone, telão, projetor, temos pessoas que trabalham aqui na igreja, temos a nossa escola bíblica de férias, as salas das crianças estão sempre arrumadas, sempre tem uma atividade boa para as crianças, as nossas salas de EBD todas têm cadeira, temos mesa, temos pessoas que trabalham aqui na igreja, nós investimos no reino de Deus, a gente ajuda missões, a gente faz muita coisa com os recursos que os irmãos colocam aqui no gasofilácio. E bendito seja Deus, porque os irmãos não retêm. Bendito seja Deus, porque os irmãos dão de bom grado, de boa vontade, sem esses assuntos de ameaça, sem que a gente fique mentindo a respeito da palavra de Deus. Não estou dizendo que você tem que dar 100 para ganhar 1000. A gente não faz agiotagem com Deus. A gente não faz como um agiota que empresta R$500 para Deus dar 5.000. Isso é agiotagem. A gente não está prometendo isso. Mas eu estou dizendo que se Deus te deu um dom, lance esse dom na terra. Eu estou dizendo que se Deus te deu uma semente, plante. O texto diz que você precisa plantar. Porque você não sabe, e quanto antes você plantar, melhor. Porque você não sabe qual a semente que vai germinar. Você não sabe se uma vai germinar, a outra não. Você não sabe se as plantas que vão crescer vão dar bons frutos ou não. Quanto antes você plantar, mais cedo você vai perceber. Quanto antes você plantar, mais cedo você vai colher. Se você deixou para plantar amanhã, espera um pouquinho para colher. Mas se você plantou ontem, a colheita está um pouco mais próxima. Se Deus te deu sementes para plantar, não se furte a plantar. Mas todo aquele que planta, ara a terra, prepara, põe a semente no lugar. Cada semente precisa de uma qualificação específica. Tem semente que precisa de um pouco mais de sol, tem semente que vai precisar de um pouco mais de água, tem semente que vai precisar de um pouco mais cuidado. Algumas sementes crescem muito rápido, outras sementes um pouco mais devagar. Algumas é igual o jambo, daqui para ali já está dando jambo. Outras igual jabuticaba, que vai demorar uma década para dar uma jabuticaba. Contudo, se você não plantar, nunca vai nascer. Eu lembro de uma vez, eu estou falando disso porque eu gosto de plantar, eu gosto de árvore.
e eu plantava palmeira imperial. Eu ia no Parque Moscoso e pegava as mudinhas e plantava palmeira imperial e distribuía para os outros. Uma vez um rapaz chegou para mim e falou assim: rapaz, isso demora muito para crescer. Eu falei: mais ou menos uns 100 anos para ficar do tamanho daquelas do Convento da Penha ali, do Parque Moscoso, mais ou menos uns 100 anos. Ele falou: você nunca vai ver essa árvore crescer. Eu disse: pois é, mas se eu não plantar, esses 100 anos vão deixar de passar? Ele: não. Pois é, só que se eu plantar, daqui a 100 anos, alguém vai olhar uma palmeira gigantesca, mesmo sem saber quem plantou. Eu não planto, às vezes, para ver o crescimento, mas eu planto para que meu neto veja o crescimento. Para que um dia ele passe e fale assim: pô, meu avô plantou essas árvores tudo, doido. Estava com as unhas tudo suja, ficava tacando semente pela rua igual um maluco. Não importa, meu irmão, não importa. Qual é a semente que Deus deu para você? O que está faltando para você plantar? O que você está precisando para poder botar na terra, tapar a terra, regar da forma correta, adubar certinho e ver o crescimento dessa semente? O que está faltando? O texto ainda fala: não fique à toa, não perca tempo, não fique parado. Deus te deu um dom, plante, confie em quem te deu a semente, que ao contrário das sementes que nós temos por aí, a semente que Deus nos dá, todas elas florescem, todas elas brotam, porque foi Deus que te deu, e Deus não erra. Eu tenho convicção que Deus não erra. Eu confio no Deus inerrante, eu confio no Deus que não falha, e Ele te deu uma semente. Plante essa semente, e você vai ver o tamanho dessa árvore. Plante hoje essa semente. Você só vai saber o tamanho dessa árvore um tempo depois que você plantar. Se eu tivesse plantado ano passado, eu já teria algo esse ano para contemplar. Plante hoje, porque ano que vem vai vir, você querendo ou não. Teremos ano que vem, e todo ano teremos um ano que vem. A conclusão, meus irmãos, o texto diz: lembre-se de suas lutas. E eu acho isso fantástico. Eu adorei a forma com que o pregador concluiu essa sessão. Lembre-se de suas lutas. Isso não significa que a gente tem que ficar remoendo as coisas. Isso não significa que a gente tem que ficar trazendo de volta todas as memórias. Mas se você passou por uma luta e chegou aqui, significa que você venceu. Às vezes pode ter vindo ralado, machucado. Às vezes pode ter doído um pouco. Mas você está aqui. Você chegou aqui. Você olha para a sua história, olha as lutas e olha, você chegou aqui. Não esqueça das suas lutas, porque as suas lutas te ensinam a vencer as próximas. As suas experiências te ensinam a vencer e ter novas experiências mais fáceis e melhores. O texto diz para que a gente tenha noção daquilo que nós passamos para chegar onde chegamos. O texto também fala que o sol, as estrelas, o mar, as montanhas são cenários maravilhosos e dignos de contemplação. Lembre-se de suas lutas, mas não deixe de lembrar de tudo que Deus fez na sua vida. Não deixe de lembrar do mar, que aqui em Vila Velha nós temos a possibilidade de ver sempre. Não deixe de lembrar do sol, que Deus nos deu de presente e todos os dias insiste em nos distribuir a alegria que o sol nos dá. Lembre-se das montanhas, das aves. Lembre-se de tudo que Deus fez. Lembre-se de você mesmo. Olhe para você mesmo. Seja para você mesmo um presente. Seja para você mesmo uma bênção. O texto começa apontando para o outro, mas termina falando:
não esqueça de você. Não deixe de olhar para você. E mais uma vez o texto fala: aprecie a vida, viva a vida, aproveite a sua vida. Mas o texto diz para que você tente ser feliz. Aproveite a sua vida, não desperdice a sua vida, nem desperdice o seu cristianismo. Desfrute da criação de Deus, desfrute das pessoas que Deus colocou próximo a você, desfrute a vida que o Senhor entregou por você, porque essa é a melhor parte. De tudo que nós podemos desfrutar, a salvação é a parte mais doce. De tudo que nós podemos abraçar, Jesus vai ser o abraço mais demorado, eu tenho certeza. Desfrute isso. Se você acha que tudo deu errado na sua vida, saiba que um Deus, só um Deus, de todos os deuses que são contados na história, se fez homem e sangrou para que você tivesse vida e vida eterna. Não pense que tudo deu errado na sua vida, porque Jesus deu a dele por você. Lembre-se dos dias maus, mas saiba que vai vir um dia chamado novos céus e nova terra. Isso tudo vai passar. Lembre-se de Jesus, lembre-se da cruz, lembre-se do Senhor, e não se esqueça que nós somos embaixadores dele, e é por ele que nós semeamos. Vamos ficar de pé? Vamos orar? E bendito seja o nosso Deus, bendito seja o Deus Todo-Poderoso que nos corrige, nos coloca de novo no caminho certinho, no prumo, né? Vamos orar, meus irmãos. Deus bendito, Deus maravilhoso, falamos aqui da tua palavra, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque a gente pode ler o seu texto de forma livre, Pai, que nós nunca percamos essa liberdade. Deus, muito obrigado por ter falado conosco, muito obrigado por ter apontado um caminho, muito obrigado pelo direcionamento, Pai. Pai, que a Igreja Batista em Araçás venha a ser um exemplo de uma igreja que usa os dons e talentos que o Senhor deu para o crescimento e o avanço da tua obra. Pai, que essa igreja não pare, que essa igreja não freie, que nós tenhamos, Pai, foco, que a gente tenha força, que nós tenhamos fé para poder caminhar mais uma milha sempre. Pai, que o teu Santo Espírito sempre nos constranja a semear, Pai, dons e talentos. Se o dom, Pai, é de falar, que nós falemos. Se o dom for de pregar, que preguemos. Se o dom for de ofertar, que ofertemos. Se o dom for de contribuir com finanças, Pai, na sua igreja, que façamos conforme o Senhor nos pedir. Pai, só não nos deixe ficar parado. Nos incomode, Senhor. Nos incomode como o Senhor nos incomodou hoje, para que a gente continue a avançar a cada minuto de nossa vida, que a gente não corra atrás do vento. Que a graça soberana de Jesus, que o amor do Pai, as doces e sublimes consolações do Espírito de Deus esteja com toda essa igreja, não só com essa, mas com toda aquela que professa o nome de Jesus Cristo como Senhor e Salvador, não só hoje, mas até que Ele venha. Amém.